novembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Portanto, vamos de leitura diária que se encontra hoje na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 10 ao 13, com o tema: devemos nos preocupar com a consciência dos outros. Porque se alguém te vir a ti que tens consciência sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E assim, por causa do teu conhecimento, perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Veja bem, quero te falar um pouco sobre a consciência. Portanto, não devemos julgar uns aos outros em áreas de convicções pessoais e secundárias. Discernimento e humildade. O cristão deve discernir o aspecto, o impacto de suas ações nos outros. O cristão deve discernir o impacto de suas ações nos outros e, com humildade, considerar os outros superior a si mesmo, abrindo mão de pessoas para o bem-estar, vontades pessoais, abrindo mão de vontades pessoais para o bem-estar e espiritual da comunidade ou daqueles que estão à sua volta. Em resumo, a preocupação com a consciência do outro é uma manifestação prática do mandamento de amor ao próximo como a si mesmo, colocando o bem-estar espiritual do irmão à frente da própria conveniência ou liberdade. Portanto, vejamos que vivemos em um tempo em que as pessoas dizem: a consciência é minha e eu faço o que quero. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina que a verdadeira liberdade cristã é aquela que não busca apenas o próprio bem, mas o bem do próximo. A verdadeira liberdade cristã é aquela que não busca o próprio bem, mas o bem do próximo. A consciência é um presente divino e o senso moral que Deus implantou no coração do ser humano desde a criação, como já conferimos em Romanos capítulo 2, versículo 15. Entretanto, após a queda, esse senso foi distorcido, por isso precisamos da direção do Espírito Santo para discernir, entre o que agrade e o que fere a Deus e aos irmãos. Vejamos, te pergunto agora, será que temos vivido de tal forma que a nossa liberdade tem edificado ou escandalizado os que caminham conosco na fé? Portanto, a origem, o valor da consciência humana, em Romanos capítulo 12, versículo de número 16, capítulo 2, versículo 12 ao 16, a consciência é o tribunal interno que Deus plantou em cada ser humano. Antes mesmo da lei de Moisés, já tinha o senso. Deus, peça ao Espírito Santo que te torne sensível, não apenas ao que é certo, mas ao que edifica ou escandaliza. Que sua vida seja um espelho da santidade de Cristo, instrumento de edificação na igreja que você vive e também na sociedade. Portanto, vejamos que no Salmo de número 139,
no Salmo de número 139 está escrito que Daniel, Salmo 139, versículos 7 ao 8, fala também a respeito de Daniel, capítulo 1, versículo 8, fala de Romanos 2, versículo 12 ao 16, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Portanto, nós estamos vivendo em tempo em que necessitamos e precisamos de estarmos firmes na presença de Deus, pois Ele tem nos chamado a viver uma vida com uma consciência tranquila. Ainda estamos desenvolvendo esse estudo e a garganta encontra-se, mas vamos lá. A origem e o valor da consciência humana. Romanos capítulo 2, versículo 12 ao 16, como já falamos, a consciência é o tribunal interno que Deus plantou em cada ser humano. Antes mesmo da lei de Moisés, os homens já tinham esse senso moral que os orientava a distinguir o bem do mal. Paulo explica que os gentios, mesmo sem a lei escrita, mostram a obra da lei escrita em seus corações. Isso mostra que Deus nunca deixou o homem sem direção moral. Vejamos que na sociedade atual vemos consequências cauterizadas. Consequência cauterizada, como está em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, onde o pecado é tratado como algo normal. A igreja precisa ser a voz profética que desperta a consciência moral da nação. Portanto, o povo precisa ser chamado de volta aos valores divinos. Assim como a lei foi escrita em pedras para Israel, o Espírito Santo escreve hoje a vontade de Deus em nossos corações, como está escrito segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, quando a consciência acusa, não há como fugir. Davi reconhece, dizendo, para onde irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Jonas tentou fugir da face de Deus, da voz de Deus, mas foi confrontado por sua própria consciência e pelas circunstâncias. A consciência é como a voz do Espírito dentro de nós, lembrando-nos de que não podemos viver indiferentes a Deus, ao Deus que nos pede. Portanto, no tempo das redes sociais, muitos acham que pode dizer e fazer qualquer coisa sem pensar nas consequências espirituais. Mas o cristão deve se perguntar: aquilo que eu posto, falo, compartilho, está edificando ou escandalizando alguém? Aquilo que eu falo, faço, posto, está edificando ou escandalizando alguém? A consciência do outro importa. Nossas atitudes online também podem edificar ou destruir. A liberdade cristã e o amor ao próximo, como está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 10 ao 13, Paulo mostra o amor é o limite da liberdade. Ele diz: pecando assim contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência, pecais contra Cristo. A verdadeira maturidade espiritual não é tudo que posso, mas renunciar. Não é fazer tudo que posso. A verdadeira maturidade espiritual não é fazer tudo que posso, mas renunciar o que não convém por amor à comunhão. Cristo morreu por aquele irmão fraco, por isso não podemos feri-lo com o nosso comportamento. Na igreja e na sociedade, precisamos de cristãos maduros que entendem que a santificação pessoal influencia o ambiente espiritual ao redor.
Quando um cristão vive em santidade, ele se torna exemplo e instrumento de edificação. Mas quando vive em forma descuidada, fere a fé dos outros e se torna escândalo. Vejamos, quero uma frase que separei para te falar. Portanto, você deve conscientizar que é responsável pela santificação da consciência do seu próximo. Você deve se conscientizar que é responsável pela santificação do seu próximo. O amor cristão limita a liberdade, mas amplia a comunhão. O amor cristão limita a liberdade, mas amplia a comunhão. Quero te contar de um exemplo bíblico, Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar, mesmo cercado por uma cultura pagã, ele teve consciência santa diante de Deus e dos homens. Sua atitude influenciou Sadraque, Mesaque e Abednego. O zelo de um homem despertou a consciência de outros. Quando decidimos viver de forma santa, a nossa fidelidade inspira outros a fazerem o mesmo. Quando decidimos viver de forma santa, nossa fidelidade inspira os outros a fazer o mesmo. Assim como Daniel, sejamos uma voz que desperta a consciência da geração atual. Que nosso exemplo mostra que é possível viver limpo no mundo sujo, íntegro no mundo de corrupção e fiel num tempo de relativismo moral. Deus nos chama a sermos guardiões da consciência, não apenas da nossa, mas também dos nossos irmãos. Ser cristão maduro é saber que minhas escolhas espirituais têm impacto eterno na vida de outros. Paulo encerra este ensino dizendo: se o alimento escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne. Essa é a verdadeira expressão do amor. Renunciar o direito pessoal para preservar a comunhão e a santificação coletiva. Portanto, somos chamados a refletir neste momento. Estamos vivendo de modo que nossas atitudes edificam ou ferem a consciência dos que nos cercam. Portanto, hoje eu te peço, em nome de Jesus Cristo, ore pedindo ao Espírito Santo que te torne sensível não apenas ao certo ou errado, mas ao que edifica ou escandaliza. Que sua vida seja um espelho da santidade de Cristo e um instrumento que edifica na igreja e na sociedade que tu vive. Portanto, em nome de Jesus Cristo, ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Amém.